a imaginação vem do espírito. A imaginação tem a força que falam, capaz de construir e destruir? Com vocês. Se a imaginação não vier do espírito, ela vem de onde? Porque a única força capaz de pensar e de ter ideias é o princípio espiritual, né? Claro, tirando Deus dessa jogada. Mas a matéria não pensa, a matéria não raciocina. Então, a matéria, se existe a imaginação não está na matéria, ela tem que estar no elemento do princípio espiritual. Então, sim, a imaginação ela é do espírito, ela é uma das decorrências do pensamento, quando você constrói uma ideia. E aí você pergunta se ela é capaz de destruir e de construir. Sim, claro que é. E quem está dizendo isso não é a doutrina espírita, a própria ciência mais materialista que você possa imaginar, hoje já admite a influência do pensamento na saúde da criatura humana. Basta que você veja o comportamento de 7 neurotransmissores que a gente tem. Neurotransmissores são substâncias químicas que são geradas no cérebro e que são essenciais para o nosso equilíbrio emocional. Eu vou dar o nome de 7 aqui: dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, ocitocina, GABA, que é um ácido, é a sigla do nome do ácido, GABA, e o último, endorfina. Esses sete neurotransmissores, eles são produzidos pelo nosso estado de espírito. Exercício da gratidão, exercício físico, fazer a caridade, fazer meditação, dormir no horário correto, viver a vida com otimismo. Esses sentimentos eles vão fazendo descargas dessas substâncias que são essenciais. Então, se eu sou uma pessoa depressiva, angustiada, pessimista, amargurada, e eu fecho o meu pensamento dentro dessa leitura de mundo, eu não produzo esses neurotransmissores e automaticamente eu me torno ainda muito mais doente, ou seja, cria um círculo vicioso de adoecimento. Então, sim, a imaginação ela pode, sim, tanto destruir como ela pode construir. Quando a pessoa idealiza... Na época que eu era menino não, né? Mas quando a Sam era menina, teve um livro que saiu chamado O Segredo. O livro O Segredo nada mais é do que o seguinte: pensa positivo que você vai ter. Você tem que ter a sua mente voltada, não, vou conseguir, vai dar certo, vou ficar bom, essa doença não vai me vencer. Isso é tanto poder, isso, ao mesmo tempo em que você diz, minha vida é horrorosa, eu não tenho mais jeito. Isso também interfere. Isso interfere no meu corpo, interfere na minha capacidade de crer, meu poder de resolução de problemas e na irradiação que sai de mim. As pessoas não querem conviver comigo, as minhas relações familiares ficam péssimas. Se eu vivo amargurado, grosseiro, estúpido, a tendência é que quem é que quer conviver com uma pessoa que é desequilibrada, né? Então, quanto mais a gente procura manter um padrão positivo de vida, tanto melhor. E só para terminar a minha resposta, eu já falei isso outras vezes, eu vou falar de novo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, existe, no capítulo 14, uma história chamada Resgate Interrompido, do marido que quer matar a esposa, e ele constrói na mente dele a cena do assassinato. Ele pensa tanto nessa cena do assassinato, ele constrói tantas vezes que ela existe no mundo espiritual. Então, ela passa, os personagens, ele jogou tanta energia naquilo que existem como se fossem bonecos que representam ele e a esposa, circulando naquele ambiente como se fossem fluidos que repetissem a cena do assassinato interminavelmente. Eles ficam ali circulando naquela mesma cena. Então, isso também é possível. Existe um
uma instituição chamada Associação Mística Ordem Rosa Cruz. E os Rosa Cruz, eles quiseram construir um templo no mundo espiritual. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma planta, disseram, a planta vai ser essa, e vai todo mundo mentalizar nessa planta aqui. E eles construíram no mundo espiritual esse espaço chamado Sanctum Celestial. Então, tem pessoas que, quando desdobram, vão no Sanctum, visitam, assistem palestras, porque existe no mundo espiritual esse ambiente que foi criado pela mente das pessoas. Então, a mente constrói e a mente destrói pela imaginação. Uhum. Imaginar é criar mentalmente, né? E os espíritos falam dessas criações mentais. Ela já colocou desse exemplo em que a pessoa estava mentalmente criando essas imagens de assassinar alguém, e isso surgia no mundo espiritual. Mas elas surgem aqui também. Um dos itens do processo evolutivo é a educação do nosso pensamento, que, aliás, é um dos itens. A gente acha que evoluir é, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. A gente limita muito o nosso processo evolutivo do que eu faço ou não faço, eu faço ou deixei de fazer. Essa é uma etapa. Mas existe o que eu sinto vontade de fazer e o que eu não sinto mais. Então, muitas vezes, eu não vou matar um cônjuge, mas a vontade, ela continua em mim e eu não faço esforço para trabalhar isso. Eu alimento mentalmente. Então, muitas vezes, nós alimentamos criações mentais, nós imaginamos quadros, situações que nós juramos que ninguém está sabendo o que a gente está pensando. Mas quando nós fazemos isso até de uma maneira viciosa, constantemente, ou seja, alimentamos e realimentamos, os espíritos ao nosso redor, que são afinizados com esse tipo de criação mental, ou seja, também gostam disso, eles conseguem ver o que nós estamos, os quadros que nós estamos criando na ambiência do nosso lar, do nosso trabalho, da rua, do ônibus, onde estiver. Esse quadro, que não é visível para mim, só na minha imaginação, ele se materializa dessa matéria quintessenciada que banha o universo, toma forma na materialização possível para que os espíritos vejam, as pessoas não conseguem ver. Então, isso atrai, se esses pensamentos são negativos, pode atrair entidades negativas. Assim como se nós pensamos no bem, numa tarefa que nós vamos fazer, né, no 8º céu que tem que ser planejado, isso atrai entidades que também estão interessadas em que estudos e reflexões dessa natureza aconteçam. E que se unem ao grupo felizes, porque a afinidade atrai. Então, não é só o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu ainda anseio e não estou fazendo esforço para domar essas más inclinações. E que podem me colocar, porque esse é o verdadeiro eu nosso. Não é só como a gente aparenta ser socialmente, é como é que eu sou aqui, como é que eu sou emocionalmente. É isso que mostra quem nós somos e é assim, abertos, que nós vamos retornar ao mundo espiritual. O desencarne, o tirar a casca de carne, é se mostrar plenamente como é no mundo espiritual. Então, a bênção do esquecimento, a bênção de ter um corpo físico, é uma oportunidade maravilhosa de estar, vamos dizer, protegido e começar a educar essa nossa imaginação tão fértil.